E o Tour de France começou ontem, numa etapa ganha por Jasper Philipsen, o grande candidato à camisola verde, que é a camisola dos sprinters, e na primeira etapa disputada em sprint, Philipsen venceu e tornou-se o primeiro camisola amarela. Obviamente que o Philipsen não vai ser o vencedor final, não vai manter a camisola amarela por muito tempo. Há outros candidatos e obviamente toda a gente sabe quem são. Temos o grande campeão dos anos anteriores, o Tadej Pogacar. Temos também Jonas Vingegaard, o seu arqui-rival. Temos outros, e podia estar aqui a destilar o meu conhecimento de atletismo. Temos o Remco Evenepoel. Temos também o Primož Roglič, que ontem perderam tempo. E a grande questão agora é, será que a Primož Roglič vai conseguir recuperar? Está vivo, preparou-se, já venceu 5 grandes voltas, mas nunca venceu o Tour. E tanto o Evenepoel como o Primož Roglič, fala-se muito que são grandes ciclistas que nunca vencerão o Tour de France. Vamos ver, o tempo já está escasso para o Roglič, agora para o Evenepoel acho que ainda há tempo. O problema é que há dois muito fortíssimos na sua geração, mas tudo pode acontecer. Numa corrida de 3 semanas, um furo, uma queda, uma intoxicação alimentar, um dia menos bom, pode ser a morte do artista, e é por isso que eu dou muito valor a ciclistas que venceram muitas edições seguidas do Tour de France. Alguns, Lance Armstrong, depois retiraram o título, mas toda a gente sabe quem foi o vencedor, 7 vezes consecutivas, isso é de valor. Mas a minha pretensão não é mesmo falar de ciclismo, nem de tentar fazer o acompanhamento do Tour de France, é apenas por me ter lembrado que é mesmo gostoso acompanhar o Tour de France. É mesmo gostoso acompanhar ciclismo no Eurosport. E eu lembrei-me disso porque, em termos de comentário de atletismo, eu sinto-me bastante ostracizado, não tenho espaço. Aliás, tenho espaço na Associação de Atletismo de Lisboa, talvez por amizade, talvez por alguma visão do Luís Jesus, mas noutro espaço eu não tenho. Tenho aqui no meu canal. E às vezes as pessoas criticam e eu pergunto, então, o YouTube é livre, é só criar uma conta e fazer o mesmo que eu tento fazer, que é trazer conhecimento e também algumas reflexões sobre o que se passa no atletismo português e acompanhar de certa forma o que acontece no atletismo português. Agora, a diferença é abismal. O que acontece naquelas várias horas de transmissão da Eurosport é sensacional. Há brincadeira, há entretenimento e eu acho que se vê o ciclismo como um produto para entreter pessoas. Porque não é possível etapas de 5, 6 horas serem gostosas de assistir se não houver ali alguém a animar. E não é uma animação rasca, não é tentativa de ser humorista, que eu também nunca tive esse intuito. Mas, de certa forma, o humor, para mim, é a quebra de expectativa. É por isso que eu odeio, a maior parte... Odeio não, isso é muito forte, mas não consigo rir das piadas destes humoristas portugueses, porque é tudo já... Tipo, eu sei o que é que vai sair daí. Não há a ruptura de expectativa. E quando isso acontece numa transmissão desportiva em que existem 3, 4 pessoas a falar ali, a brincarem uns com os outros, a serem espontâneos, isso é fantástico. Porquê é que não pode haver noutras modalidades? Porquê é que não pode haver no atletismo? Pode, porque depois, quem é que se quer angariar para os desportos? São as pessoas mais jovens, não é? Toda a gente fala, queremos atrair jovens a praticar a modalidade, queremos que eles se interessem pela modalidade. Como é que os jovens vão ficar focados em transmissões de 6, 7 horas se não houver espaço em que eles se possam, de certa forma, divertir? E eu tenho provas de vários jovens que vêm ter comigo, que mandam mensagem a dizer que adoram. E acho que toda a gente consegue ter essa espontaneidade. Mas agora está tudo muito formatado, tem de ser assim, tem de ser assado. Isto não há espaço para essas brincadeiritas. E se formos a ver, eu sou julgado por pessoas que não veem as transmissões todas, mas que ouvem, se calhar, olha, ele disse esta barbaridade, mas disse, primeiro, acho que nunca disse barbaridades, e segundo, eu recorro a analogias e nunca ninguém me perguntou porque é que eu faço o que eu faço. Numa transmissão de 5, 6 horas, às vezes eu tenho de recorrer, às vezes não, eu gosto de recorrer a uma quebra de expectativa, dizer uma analogia sem insultar ninguém, uma analogia de trazer coisas que não têm nada a ver, mas que a pessoa percebe exatamente o que eu estou a dizer.
relacionando com o atletismo, para depois passar aquilo que é fundamental, que é a informação. Porque ninguém pode acusar o Olivier e os outros comentadores da Eurosport de não terem conhecimento, eles têm muito, mas não deixam de meter a parte da brincadeira. E depois vamos ver o Twitter, vamos ver as redes sociais das transmissões da Eurosport e o público vibra com aquilo. Eu sei que o público jovem também vibra com as coisas que eu faço. Mas, por algum motivo, as pessoas mais adultas ou mais velhas não conseguem aceitar, ou acham que isto é demais, ou que isto que não tem espaço no atletismo, mas devia ter, na minha opinião é que devia ter. E é por isso que aproveitei para falar aqui do Tour de France, não com essa pretensão de ser especialista, de falar do que é que vai acontecer, mas porque mais uma vez e todos os anos eu me recordo que há espaço para brincar, há espaço para ser divertido, há espaço para entreter as pessoas numa transmissão longuíssima em que, de vez em quando, tem de haver ali uma ruptura de expectativa para a pessoa ficar presa, para a pessoa depois ficar aberta a receber informação, ou pronto, aquela enciclopédia de conhecimento que os comentadores conseguem compilar, alguns por trabalho próprio, outros que têm toda a papinha feita pelas organizações. Mas a mensagem é mesmo essa. Eu acho que algum dia ainda vai haver espaço para brincadeira no atletismo, para divertimento, para colocar algum entretenimento numa transmissão. E não é uma pessoa sozinha, que isso não funciona. Tem de ser 2, 3 pessoas, espontaneidade com rapidez de raciocínio para tornar aquilo um espetáculo, porque o atletismo é espetacular e precisa que tudo à sua volta também seja espetacular. A ti que acompanhas o canal Rafa Boban, agradeço imenso a força que me vais dando por essas pistas, estradas e cortamatos em que me encontras. Dizes que gostas, dizes que acompanhas e dizes para eu continuar. A ti agradeço, a vocês agradeço e continuem aqui ligados. Abraço.